Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ação massiva da Santa Palavra de Deus vai ser aplicada uma a uma nas áreas mais importantes de sua vida. Ela, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, vai esculpindo a sua vida do jeito que Deus deseja, assim como aconteceu comigo. Veja o que precisa ver, sinta o que precisa sentir e ouça. As trombetas começam a tocar. Qualquer área da sua vida pode ser mudada, pode ser transformada. Por isso, quero ajudar você com mais um conteúdo incrível na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Sem ação não há resultado. Nossa vida, a minha e a sua, é como uma plantação. A cada pequena ação que você programa, uma semente é colocada. Quanto mais você plantar ação, mais vai colher resultado. Eu imagino que você enxergará nesse momento algumas coisas de forma diferente. Se concentre nesse ponto específico. As trombetas começam a tocar. Livro de Apocalipse, capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Apocalipse 8:1. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Já parou para pensar nisso? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada em sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A Bíblia diz, e eu acredito. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8:8. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu
uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:11, a Bíblia diz, e eu acredito. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse 8:13. Você está ouvindo as trombetas. Começam a tocar. Você precisa agir agora. Quando você decide confiar no plano de Deus para a sua vida, você se sente feliz e cheio de entusiasmo. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Pense mentalmente. Ouça o significado sob as 7 trombetas. Eu fico pensando, não há sucessão cronológica. Esse livro de Apocalipse tem 7 sessões paralelas, todas trazendo uma abordagem que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Embora paralelas, são também progressivas à medida que avançamos para o fim. As cenas vão ficando mais claras. Já pensou nisso? As trombetas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falam de um juízo total. O 6º selo fala das catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. Pense mentalmente. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações dos santos, das orações da igreja. Os selos mostram que vai acontecer na história até o retorno de Cristo Jesus, o Messias, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. Você está ouvindo, as trombetas começam a tocar. As trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo Jesus, o Messias,
dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer como expressão da advertência de Deus. Tanto os selos como as trombetas são interrompidos por um interlúdio no capítulo 7 e capítulos 10 e 11 de Apocalipse. A Santa Bíblia, a Palavra de Deus, diz, e eu acredito. Pense nobremente para nobremente viver. Antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. Apocalipse 8, de 1 a 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. E você acredita? O silêncio no céu pode representar 2 verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos da igreja. As orações dos santos, as orações da igreja, estão a ponto de serem elevadas para Deus. Quando os santos, quando a igreja, quando os santos oram em todo lugar, o céu faz silêncio para que se possa escutar. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas no céu. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. O céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus no mundo. Já pensou nisso? Antes deste tempo, havia apenas regozijo e música no céu. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Agora toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Você consegue imaginar?
você está ouvindo as trombetas começam a tocar. As orações dos santos que chegam no céu. As orações dos santos sobem aos céus. Orar não é apenas um exercício mediativo. Nossas orações sobem à presença de Deus. Quando oramos, unimos-nos a Deus no seu governo moral no mundo. Eu fico pensando, assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, assim, em resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios. As orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo de Deus sobre a terra. Você está ouvindo, as trombetas começam a tocar. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do justo juízo divino em resposta às orações dos santos, em resposta às orações da igreja. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações dos santos, em resposta às orações da igreja. Viu só que notícia boa, viu só que justo juízo de Deus. A Bíblia diz em Lucas 18, 7 e 8, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. A Bíblia diz, e eu acredito, a igreja que ora faz história. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono de Deus. Pense mentalmente. Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está assentado no trono.
Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Não podemos afastar o altar do trono. Já pensou nisso? As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires. Eu fico pensando, isso é uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja na terra em todas as épocas. Os julgamentos de Deus atingem a terra. Em resposta às orações dos santos, em resposta às orações da igreja. Você está ouvindo as trombetas começam a tocar. As trombetas se preparam para tocar. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8:6. As trombetas são divididas em 2 grupos. Catástrofes naturais e sofrimento impostos diretamente aos homens. Já pensou nisso? As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Elas são chamadas de ais. Já pensou nisso? No livro de Mateus, capítulo 24, e 24, 4 a 8, e 24, 3 a 22, encontramos uma divisão semelhante. As 4 primeiras trombetas se distribuem sobre a terra, mar, rios e astros. E eu fico imaginando, Deus derruba o edifício cósmico que ele próprio levantara. Seu habitante, o ser humano, até agora tão familiarizado com sua moradia, instalado nela de maneira tão segura, experimenta esse e ouve. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E ouve, e ouve, e ouve depois vozes e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. Sinta nesse momento o que precisa sentir. Sua casa está sendo demolida de fora para dentro. O telhado descoberto de cima para baixo. E o chão abalado de baixo para cima. Essa erupção de caos anuncia a ira de Deus. As trombetas falam dos juízos divinos que
precedem a volta, a segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias. Essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante toda essa dispensação. Você está ouvindo, as trombetas começam a tocar. As trombetas têm o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. E o primeiro sermão do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, foi sobre arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O propósito desses juízos preliminares é levar os homens ao arrependimento antes de Cristo Jesus derramar o seu completo justo juízo sobre a terra. Ele, Cristo Jesus, oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Essa é a ira misturada com a graça. Em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo Jesus e por sua perseguição aos santos, à igreja. Mas, por meio desses juízos, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. A função das trombetas é admoestar. Já parou para pensar nisso? As trombetas são símbolo das intervenções de Deus na história. Pense mentalmente. Pode ter o sonido do alarme convocando para a batalha. É a chegada do perigo. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Messias, que está no trono, também é o juiz que julga o mundo. As trombetas avisam a chegada do justo juízo de Deus sobre a terra. Pode ter o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus. Símbolo das trombetas. Já parou para pensar nisso? No Monte Sinai. Pense nisso. O Monte Sinai tremedou pela manifestação de Deus e ouviram o sonido de fortes trombetas. Você se lembra? A segunda vinda de Cristo Jesus, o Messias, em sua gloriosa manifestação, será acompanhado com glancor de trombetas. Pense nisso. As trombetas são símbolos de intervenções na história. Pode ter o sonido
de convocação do povo. Foi uma voz como de trombeta que convocou o apóstolo São João ao céu. Mateus fala do sonido da trombeta que reunirá os escolhidos. Você se lembra? As trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As pragas no Egito foram a manifestação do justo juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel oprimido no cativeiro. Assim, também as trombetas anunciam os justos juízos de Deus sobre os habitantes da terra, em resposta às orações dos santos, em resposta às orações da igreja. Pense nisso. A primeira trombeta relaciona-se à sétima praga. A segunda trombeta relaciona-se à primeira praga. A terceira trombeta às águas amargas. A quarta trombeta relaciona-se à nona praga. Já parou para analisar isso? As trombetas mostram que os juízos de Deus são universais. Estas trombetas do justo juízo de Deus afetam as diferentes partes do universo: terra, mar, rios, astros. Não há em nenhuma parte refúgio para os maus, os ímpios. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus, aos ímpios em seu ser físico. As últimas 3 trombetas causam angústia espiritual. O próprio inferno é aberto. Como se sente agora? Você sente que a sua vida, que a sua alma não está salva por Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. No momento de decisão em Cristo Jesus, o seu nome é inscrito no livro da vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, você recebe o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. No momento de decisão em Cristo Jesus, você é justificado, perdoado, salvo, transformado e glorificado. No momento de decisão em Cristo Jesus, você passa a pertencer à família do próprio Deus. No momento de decisão em Cristo Jesus, você passa a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer agora tomar essa decisão, entregar sua vida e sua alma para Cristo Jesus, o Messias? Vem aqui agora para Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua vida, de sua alma. Mude o pensamento, mude o comportamento.